Tá comigo aqui no estúdio a nossa querida Maria Luísa Salviano e ela veio para conversar com a gente porque ela é nutricionista. Você já ouviu alguém falar assim, nossa gente, hoje não tô legal com o meu intestino, tô sentindo cansaço, tô desanimada, vontade de parar, vontade de nem continuar. Não tem gente que diz assim? O tempo todo. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa, tudo bem? Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu agradeço muito pelo convite, é muito importante a gente trazer cada vez mais esse assunto, porque é muito relevante e eu vejo com muita frequência na prática clínica. E a gente sabe que tem muita gente se queixando de cansaço, muitas pessoas não entendem porque que esse cansaço está vindo, um desânimo muitas vezes para se levantar, para fazer exercícios físicos, para ir trabalhar. Exato. E aí a gente chama a atenção do público nesse exato momento, porque nós estamos com a nutricionista e ela vai poder nos explicar melhor por que esses problemas no intestino e cansaço contínuo, de uma certa forma, pode ter ou não uma relação entre os dois e por que que isso acontece, né? Porque assim, não tem uma pessoa melhor para explicar esse assunto pra gente do que a nossa nutricionista. Então, sabe quando você dorme bem, dorme a noite toda e acorda assim, nossa, eu tô cansado ainda, parece que eu não relaxei, né? E assim, o cansaço ele é multifatorial, pode ter várias causas, mas o intestino pode sim ser uma delas. Por quê? Porque é lá no intestino que acontece a absorção dos nutrientes, né? Então você come bem, se alimenta ali uma alimentação bem variada, mas os nutrientes não estão sendo muito bem absorvidos. E aí gera esse cansaço, essa fadiga, né? Quando as pessoas dizem assim, Maria Luísa, que o intestino é nosso segundo cérebro, isso me chama bastante atenção. Porque por mais que a gente fale da alimentação, se você tiver uma alimentação boa, mas se você também estiver num momento de estresse, se você estiver num momento que provavelmente você imagina que não tem nada a ver com o intestino, é o intestino que vai pagar por tudo, né? Exatamente. Por quê? O nosso intestino ele tem ligação direta com todos os órgãos do nosso corpo, principalmente com o cérebro. Então é uma via de mão dupla. Se o cérebro não está bem, o intestino sofre. Da mesma forma, se o intestino não está bem, o teu cérebro também vai sofrer. Até porque tem muitos hormônios associados ao humor, bem-estar, como serotonina, é produzido em sua maior parte no intestino. E por mais que ele não tenha aliação diretamente no cérebro, se a produção dele no intestino não está boa, no cérebro também não vai ter aquela função de te deixar de bom humor, né? Na verdade vai te dar fadiga, cansaço, né? Então, como eu falei, é uma via de mão dupla. Se um não está bem, o outro também não vai estar. Pronto. Vamos falar dos problemas que podem acontecer com esse intestino e os cuidados que as pessoas têm que ter. Digamos que naquele dia você sentir que esse intestino não está legal. Você se alimentar durante a madrugada. Muitas vezes se alimentar fora de hora ou deixar de se alimentar. Isso também pode provocar essa ligação entre o intestino e o cansaço? A gente fala de alimentação, mas a gente tem que chamar a atenção também de quem não gosta de se alimentar, né? Exatamente, exatamente. E muito importante você ter trazido esse tema, porque o nosso corpo, ele é regido por horários. Então, por isso que eu falo, o nosso corpo, ele gosta de rotina. Durante o dia, ele está muito mais apto a fazer a digestão, a digerir bem melhor os alimentos. Na parte da noite, ele não está ali tão disposto assim a digerir os alimentos. Então, quanto mais tarde você come, mais lenta será a sua digestão. Tá querendo descansar. Tá querendo descansar. Esse corpo tá querendo descansar e o intestino não é diferente. Exatamente. Né? A gente tem mudado essa rotina e muitas pessoas têm ficado de noite e têm deixado o dia para dormir. Exato. E aí não percebe por que muitas vezes está tão cansado. A gente percebe também que tem pessoas que acabam, de uma certa forma, não colocando as vitaminas certas. Como é que a gente pode chamar a atenção? Existe alguma doença, por exemplo, que se você não cuidar direitinho, pode trazer esse cansaço e pode trazer problemas para esse intestino? Sim, doenças intestinais mesmo, como é o caso da síndrome do intestino irritável, por exemplo. A SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, ou até mesmo quem tem doença celíaca, né, que é uma doença autoimune ao glúten. Por quê? Porque todas essas doenças, elas afetam diretamente ali a camada do seu intestino. Então, se a camada está danificada, você não vai conseguir absorver tão bem. E pior, não só absorver, como também vai fazer com que passem toxinas para o seu organismo. Isso vai deixar com que o teu corpo fique direto em modo de
economia de energia, que eu falo, porque ele está direto lutando ali com essa inflamação que está causando todo esse cansaço, toda essa fadiga. E eu acredito que a gente acaba, de uma certa forma, dificultando esse segundo cérebro, porque a gente muitas vezes esquece dele, principalmente nos momentos de estresse. Exato. Nunca a gente percebeu tanto como a gente tem percebido agora, as pessoas muito estressadas, ansiosas, preocupadas. Tem gente que não está nem se estressando, tem gente que está se preocupando e guardando essa preocupação dentro de si. Quando a imunidade baixa, esse cansaço ligado ao intestino é bem aparente, as pessoas vão perceber. Mas teria algumas dicas que a gente poderia ajudar essa pessoa nesse cansaço contínuo, nesse problema com o intestino, por mais que ela esteja passando por problemas adversos e não esteja se alimentando tão bem? A gente pode ajudar através da nutrição? Podemos fazer sim. um esforço, Podemos, né, pelo sim. menos. Eu sempre falo do básico. Tem uns pilares que eles são inegociáveis no tratamento do intestino, né? O consumo de fibras todo mundo já sabe, mas não é qualquer tipo de fibra. Na verdade, é uma variedade de fibras. As pessoas tendem a comer ali, eu como fruta todo dia, mas aí os vegetais e as fibras, por exemplo, aveia, psyllium é uma fibra muito boa para o intestino e que pouca gente consome, né? Olha que interessante. E assim, pouquinha quantidade, 5 gramas de psyllium por dia já faz uma diferença no teu intestino, né? Consumo de água muitas vezes é negligenciado. Com certeza. As pessoas só vão buscar água quando estão com sede. Exatamente. Né? E principalmente que muita gente trabalha assim o dia todo no ar-condicionado, então acaba nem sentindo aquela sede e acaba realmente negligenciando o consumo de água. E isso é um dos principais fatores que eu vejo que piora muito o teu intestino, né? Porque acaba sendo negligenciado. Outra coisa é a atividade física. E é um tratamento além da alimentação, é você movimentar o seu corpo, né? Sim. Quanto mais você movimenta o seu corpo, mais ajuda nos movimentos do intestino e faz com que diminua sintomas como constipação. Tem muitos pacientes que falam, interessante que quando eu estou me movimentando, eu estou treinando, o meu intestino funciona normalmente. E foi muito legal você ter falado sobre isso, porque inclusive eu estava conversando com a minha amiga hoje, a gente falando sobre esse assunto. Até a imunidade, até uma gripe, por incrível que pareça, alguma coisa que queira te pegar, se você está numa alimentação legal e se você está fazendo exercício físico, mesmo que ela venha, você se recupera mais rápido. Sim. A questão do intestino. A gente percebe que quando você está fazendo exercícios, o seu intestino vai funcionando ali e você vai percebendo, né? Você vai percebendo. Exatamente. E o cansaço, e o cansaço realmente ligado ao intestino, com essas duas partes sendo bem trabalhadas, não tem como você... Olha o que você falou, Vanusa, tem alguns alimentos, algumas fibras, porque tem gente que fica todo dia nas mesmas. Sim. Tem e isso no mesmo também? tipo de fruta. Eu Sim. como fruta, mas todo dia só come uma banana ou uma maçã. Não tem aquela variedade de frutas. Ela né? vai mexer, mas só para o que é necessário, né? Exatamente. Então, assim, tentar consumir aí 3 porções de frutas variadas ao longo do dia. Eu sempre gosto de orientar de consumir próximo a uma refeição grande, que aí diminui a chance de você deixar de comer. No café da manhã coloca uma fruta, depois do almoço coloca uma fruta, depois do jantar coloca uma fruta. Variar esses tipos de frutas ao longo do dia já ajuda muito, muito, Você sabe que eu sempre fui uma jovem que gostou muito de mocotó, que é algo muito difícil da gente encontrar hoje em termos de gelatina, de geleia. A gente quase não encontra tanto no supermercado. Se você for buscar em lugares de empresas de produtos naturais, você vai encontrar com mais facilidade, mas assim no supermercado, no dia a dia, você não encontra. E ultimamente eu tenho feito gelatinas, foi até uma amiga que me ensinou, gelatinas e acrescentado frutas dentro delas. E tem sido muito legal, tipo pegar a gelatina de uva e colocar as uvas dentro e comer ali depois o morango, a mesma coisa. Sim. Porque às vezes você recebe aquela gelatina, ela não vem totalmente preparada, né? Ela vem, ela é de fábrica. Sim. E às vezes eu pego a gelatina incolor e coloco a maçã dentro dela com limãozinho. Então eu tenho recebido algumas receitinhas assim, tem dado muito certo, até pela questão do colágeno. Sim. Faz bem também pro intestino? Sim, o colágeno, ele é um tipo de proteína muito boa para o intestino também. Inclusive, é uma recomendação que eu faço para as pacientes que têm baixa tolerância a outras proteínas, como por exemplo a proteína do leite, né? Tem gente que consome e fica, eu fico estufada, fico com azia. Então a gente tem umas outras alternativas. E o colágeno, além de ele ser uma alternativa, ele também é muito bom para o intestino, porque ele ajuda na regeneração da barreira do teu intestino mesmo, né? Até você observar como é que está esse intestino, como está essas Exatamente, fezes no seu intestino, exatamente. né? A gente até já falou sobre esse assunto aqui e
nesse momento, até a cor pode influenciar nesse cansaço. Sim, exatamente. É muito importante você observar, né? As pessoas acham que é brincadeira, mas não. Você observar, o seu corpo ele se comunica com você constantemente. Então, as fezes, ela fica mudando o padrão? Será que um dia você está mais constipado, no outro dia já está com mais diarreia? Ou então, algum dia não consegue ir ao banheiro, fica com aquela sensação de que foi, mas não teve aquele esvaziamento completo? Né? Isso é um sinal de que o teu corpo está te avisando de que alguma coisa cansa. Cansa, exatamente. E aí isso vai aparecer tanto na tua fisionomia como dentro de você. Exatamente. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Sim. Então, assim, chamar a atenção para as pessoas relacionadas à alimentação, que ela tem que evitar se alimentar tanto de noite, porque o corpo pede. De todo jeito, se você estiver acordado, ele tá com fome. Exatamente, né? E tem muita gente que fala, eu durmo tarde, aí até a hora de dormir eu fico com vontade de estar beliscando. Não é um horário para estar beliscando, né? Então eu sempre falo assim, se você sentir muita fome à noite, é porque ao longo do dia a sua alimentação não foi o suficiente. Né? Então tem que estar se alimentando, consumindo fibra, que dá saciedade, é bom pro intestino também, né? E assim, tentar jantar até ali 8 horas da noite. Claro que nem todo mundo consegue manter essa rotina, né? Mas a gente tenta fazer o possível dentro do que dá para encaixar na rotina. Então, vai jantar muito tarde, procura algo mais leve também, de onde já estão melhor. É interessante, para a gente finalizar, observar se esse cansaço, né? Se você está sentindo que esse cansaço é contínuo, aí é um alerta. Sim, é importante ver como é que está a dosagem das vitaminas, se realmente está tendo um prejuízo aí nessa absorção. Ferro é muito comum, a deficiência, vitamina D, vitamina B12, está diretamente associada a esse cansaço, a essa fadiga crônica que as pessoas tendem a sentir. Pode, então, existir relação, né? Sim, existe. Porque as pessoas, a gente já falou de vitamina D, a gente já falou de algumas vitaminas aqui, mas parece que as pessoas não associam muito a esses problemas. Ah, não, mas é porque a vitamina D não é relacionada a isso. Mas você não sabe. Quem sabe é o profissional. Exatamente. Então, assim, se você não está acrescentando essas vitaminas que não são acrescentadas por você, mas sim pelo especialista, uma nutricionista, um endocrinologista, você tem que abrir os olhos. Exatamente. Não é isso? Exato. Então tem que ver como é que está a dosagem dessas vitaminas, né? E mais do que suplementar, é ver também como é que está o seu intestino. Porque de nada adianta você suplementar e o intestino não está absorvendo. Verdade. Porque aí, na verdade, não vai continuar Pode com deficiência. ter alguma doença ali e que você está simplesmente ali camuflando porque não procura o especialista. Exato. Então, tratar o intestino ali vai ser a base. Né? Ele tem que estar apto para fazer digerir muito bem essas vitaminas, para que você, de fato, tenha elas em níveis adequados, para que não sinta cansaço, não tenha deficiência na imunidade, nem outras queixas. Muito bom. Fique à vontade, se você quiser levar mais alguma informação, eu já tô te deixando à vontade, quero que você deixe o Instagram. Tá. Então, como eu falei da questão dos pilares, eu queria só falar também sobre a importância de você tentar observar quais alimentos você não se sente bem ao consumir. Porque isso também acaba causando muita sensibilidade. Essa sensibilidade alimentar, ela tem que ser levada em consideração. Se você consome algum alimento e logo em seguida sente que está estufado, sente que ali uma azia, um refluxo, observe que talvez esse alimento não esteja lhe caindo bem. Essa sensibilidade alimentar deve ser levada em consideração, porque se você continuar consumindo esse alimento, a tendência é que seu intestino fique cada vez mais danificado e aí prejudique todo o resto, né? Gera cansaço, fadiga, baixa absorção de nutrientes. Então é isso, sempre fique atento aos sinais que o seu corpo te dá. Achei muito bom você falar sobre isso, porque aí eu me lembrei que eu passei um bom tempo tomando suco de manga, comendo manga na minha infância e não percebia que ela me fazia mal. Aí eu fui insistindo, eu sempre sentia uma enxaqueca, sempre sentia um cansaço, uma indisposição, a sensação que eu tinha é que eu estava tendo alergia, só que eu não sabia que era alergia. Hoje eu tenho essa certeza. Sim. E o que eu acho interessante quando você fala sobre isso, da gente analisar quais são os alimentos que a gente se sente bem, porque assim, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou vitamina em vários alimentos para que você tenha escolha. Exatamente. Né? Um desses alimentos vai te fazer bem. E aí eu percebi que a manga não caía bem. Até que um dia eu insisti, naquele dia que você come bastante, e passei muito mal. E aí eu percebi que todas as vezes que eu tomava, bastava tomar um suco da manga, ela já mudava de cor. Nossa. Né? E me fazia muito mal. E eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre alimentação. E aí, de repente, você está tendo um problema de saúde, está tendo um cansaço, está tendo uma enxaqueca e não sabe que o problema não é na cabeça, o problema é no intestino. Exatamente, é um alimento que não está sendo tão bem recebido ali pelo seu corpo, né? Foi ótimo você ter falado sobre isso. Quem quiser entrar em contato com você? O meu Instagram é @malusalvianonutri.
Tá certo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o Seja convite. sempre bem-vinda. Aguarda aqui um minutinho Tá. para que a gente possa, então, falar. Se alimente direito, sabe? Eu tenho... tô colocando esse hábito na minha vida no dia a dia, porque às vezes a gente vive nessa correria, nessa luta da gente constante, e às vezes a gente esquece da gente porque tá bem. Só que aí o corpo vai responder. Você pensa que você tá bem, mas seu corpo vai dizer alguma coisa, e muitas vezes não é pro seu bem, né? Exato. Então tem que ficar atento. Procure uma nutricionista preparada para te atender com carinho.